A seguir, Frente a Frente. Oferecimento Sicoob Credinor. Associado ao que há de melhor. Associado a você. Estamos iniciando o Frente a Frente e nesse programa de hoje eu queria colocar o seguinte: até onde a política interfere na economia e, consequentemente, qual o grau que a economia também interfere na política. Porque nós estamos aí próximo da eleição, estamos vivendo um momento de impeachment da presidente afastada, então nós vamos conversar com o economista Haroldo Rodrigues para discutir com ele esse ponto. Se a economia anda na frente da política ou se a política anda na frente da economia. Haroldo, prazer tê-lo aqui no meu programa. Prazer é meu, Jorge. E você, como economista, como é que você analisaria? A política interfere na economia? Realmente? Interfere totalmente. As duas coisas não conseguem andar dissociadas, né? As decisões políticas, elas são as decisões que são da economia. Então, a taxa de juros você define em uma decisão política, apesar de ser um conselho de política monetária que, teoricamente, deveria ser um pouco mais independente dessas questões, ele está muito influenciado pela política. Então, está, sim, uma coisa muito ligada à outra. Não tem como a gente dissociar. Aumento do salário mínimo, por exemplo, tem a regra para o aumento do salário mínimo, mas também é uma decisão política, até a própria criação da regra, enfim, está tudo muito, muito junto. Você acha, então, esse impeachment da presidente Dilma, ele é mais político ou os políticos estão dando esse impeachment por causa da economia que fracassou? Eu acredito que é um impeachment político. A presidente ela não tem sustentação. Você, melhor do que ninguém, sabe que política é base. Base de apoio e base de sustentação. Durante os 4 anos e os 2 anos que a presidente esteve no poder, ela destratou essa base de apoio, estamos falando politicamente. Então agora essa base, que ela não tem mais, se revolta contra ela. Na minha opinião, a política está pegando uma carona nessa a economia, perdão, está pegando uma carona nessa decisão política e nós já estamos vendo do período que ela foi afastada a melhoria dos indicadores. Então a economia vai melhorar sim, está melhorando, já tem os sinais após o afastamento do presidente, por conta de credibilidade, enfim, N questões, mas na minha opinião a decisão foi política. Claro que se tivéssemos uma economia a todo vapor, não teria esse cenário favorável para o impeachment. Eu até li hoje de que o governo Temer já está prevendo um crescimento para o ano que vem de 1,7. Você acha que isso é possível? O último Boletim Focus está 1,1 de 2017. O Boletim Focus pega 100 maiores instituições, e pega os analistas dessas instituições e coloca as previsões dele. A média está 1,1. Eu acredito que sim, que é possível sim. O Brasil tem um mercado consumidor muito forte. Não tem porquê a gente estar no buraco que a gente está, entendeu? Esse ano... Mas por que estão? Pois são as políticas econômicas erradas. Por exemplo, os emergentes, desde 2001, com a entrada da China na OMC, mais de 50% do crescimento mundial vem de países emergentes. Então, essa retórica da crise econômica internacional, ela não é válida. Nós temos parceiros de vizinhos, a Colômbia crescendo há uns 5 anos já, Peru, Chile. Então, não tem essa do mundo tá ruim e o Brasil tá seguindo só isso. Nós temos uma crise nos países ricos. Esses sim estão em algumas dificuldades depois da crise de 2008, que, diga-se de passagem, o Brasil passou muito bem pela ampliação do consumo, enfim, o presidente Lula teve um papel muito importante nesse período. O problema foi que, ao incentivar o consumo, facilitar o crédito, o governo entendeu que essa era a fórmula mágica para o crescimento. Então se investiu muito em consumo e pouco em produção, pouco em formação de bens de capital. Você não acha que esse incentivo ao consumo causou empobrecimento da população, não? Porque eu estava lendo ontem no Globo que 53% da população brasileira está devendo. Sim. E não está pagando. Está devendo e não está pagando, está no Cerrado. Por conta da economia ter dado essa queda. Então, muito disso é quem perdeu o emprego, ou quem na família tinham 3 empregados e agora só tem 2, só tem 1. Tem algumas situações críticas. Mas, sim, é uma causa. O problema se investiu só no consumo.
achando que tinha se encontrado a fórmula mágica do crescimento econômico. Até um certo tempo vai. Toda indústria, quando ela é construída, ela tem uma capacidade ociosa. É porque a economia não tem mágica, né? Não tem. 2 mais 2 tem que ser 4. É ciência exata, né? A economia ela não está na ciência exata. Ela é uma ciência social aplicada. Ela não é exata. Só que a matemática influencia muito. Então, se você tem 2 mais 2, ele não vai dar 5. Não é exata, mas quando você toma medida inapropriada, vamos dizer assim... Não vai dar certo. Não vai dar certo. O modelo econômico adotado foi um modelo econômico que, comprovadamente, em outros países já não deu certo. Entendeu? O Estado ser tão grande, essa é a minha opinião, tem várias correntes. A minha opinião é que o Estado deve ser de um tamanho suficiente para cuidar do bem-estar da sociedade, ser um regulador. O Estado tem que regular e não intervir. E os governos, há 12 anos que nós temos, acreditam que o Estado deve ser mais intervencionista. Isso que eu li também recentemente. O Brasil, pra você fazer uma ideia, né, você sabe disso, tem 175 estatais. Sim. E a maioria não necessitaria de... E a maioria dá prejuízo. É o governo que sustenta, nós é que sustentamos. Nós que pagamos. É porque o governo não paga nada, né? Quem pagamos somos nós. É a gente que paga isso mesmo. Então, é um modelo econômico. Então, as economias mais dinâmicas, que a gente tem menos regulação de Estado e tudo mais, o empresariado tem poder de ação. Então, ele toma as decisões, enfim, o Estado interfere menos na decisão dele, por isso ele consegue maiores rendimentos. Compara o resultado de uma empresa estatal para uma empresa privada, e é claro que a empresa privada vai dar mais resultado do que a estatal. O olho do dono. Mas o problema é que criou-se, né? Eu acho que é até uma fábula, na verdade, de que o governo tem que administrar tudo. Sim. O brasileiro, talvez ele foi acostumado um pouco com isso, mas isso é muito atrasado, na minha opinião. Isso desde o Brasil colônia. A minha opinião está muito atrasado. O governo tem que cuidar para que tudo funcione, não ser dono de tudo, na minha visão. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, mas voltamos logo e no próximo bloco que eu vou discutir com o Haroldo Rodrigues, o economista Haroldo Rodrigues, se uma reforma tributária faria bem ao país hoje. Espera um instante.